E aí pessoal, meu nome é Lucas, eu sou estudante do CAP, o Campus Avançado de Patu, e hoje estou aqui no programa do GeoGebra, pelo celular, para demonstrar algumas propriedades da função seno e cosseno, que são funções pertencentes à circunferência trigonométrica. Bom, algo muito importante de ressaltar logo de começo é que a função seno e a função cosseno são conhecidas como funções limitadas. Como assim função limitada? A função seno e cosseno pertencem à circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica, por sua vez, possui o raio igual a 1. Ou seja, o valor mínimo e o valor máximo, respectivamente, que o seno e o cosseno podem atingir será menos 1 e 1 positivo. Note que eu organizei o eixo das ordenadas em π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Por quê? Porque π sobre 2 representa 90 graus e é o ponto que fica entre o primeiro e o segundo quadrante, é um ponto especial. Outro ponto especial é o ponto π, representado por 180 graus, que fica entre o segundo e o terceiro quadrante. 3π sobre 2 é mais um dos pontos especiais, já que trata-se de um ponto representado por 270 graus, e fica entre o terceiro e o quarto quadrante. E 2π, que representa 360 graus, também conhecido como uma volta completa na circunferência. A função seno e a função cosseno, sendo pertencentes à representação da circunferência trigonométrica, elas são funções periódicas. O que são funções periódicas? São funções que recomeçam seu processo, ocorrem novamente depois de um determinado período. Para ficar um melhor entendimento, eu vou criar aqui uma função seno de um valor qualquer, que eu vou colocar como x, e a função cosseno de um valor qualquer, que eu vou colocar como x também. Note que a função do seno de x será representada pela linha em vermelha, pelo gráfico em vermelho. E a função do cosseno será representada pelo gráfico em laranja. Note que no ponto de origem, exatamente no ponto de origem, a função seno terá o seu valor igual a zero. Note que ela começará a crescer, ou seja, o primeiro quadrante, ele representa na função seno um crescimento, ou seja, de zero ele chegará ao valor máximo que a função seno pode adquirir, que é o valor 1 positivo, que é exatamente no ponto que fica entre o segundo e o terceiro quadrante, que é π sobre 2, 90 graus. Note que do segundo para o terceiro quadrante, o seno ele sairá do seu valor máximo, que é 1, e voltará para o seu valor inicial que era 0, em π. Ou seja, ele decrescerá. O primeiro quadrante ele cresceu, no segundo decresceu, de π a 3π sobre 2, é o referente ao terceiro quadrante. O seno possui um valor nulo, que era 0, e passará um valor negativo, que é menos 1. Do terceiro para o quarto quadrante, que é de 3π sobre 2, igual a 2π, ele possui um valor negativo e passará a ter um valor nulo novamente. Note que, na função seno, para que ele passe pelos 4 quadrantes e completar um período, que é uma volta, o primeiro quadrante, que é de 0 a π sobre 2, ele cresceu, segundo quadrante, decresceu, terceiro quadrante, decresceu, e o quarto quadrante, ele cresceu. Então, para que ocorresse os 4 quadrantes e a volta completa, que chegará em π, ele passou por todo esse processo. O mesmo vale para o cosseno. No seu primeiro quadrante, que vai de 1 a π sobre 2, ele começará no seu valor máximo, em 0, ou seja, o cosseno de 0 é 1, e o cosseno de π sobre 2, que é o cosseno de 90 graus, terá seu valor nulo, ou seja, 0. Do segundo para o terceiro quadrante, de π sobre 2 para π, possui um valor nulo e passará a ter um valor negativo, que é menos 1. Do valor de π para 3π sobre 2, que é de 180 a 270 graus, ele possui o valor negativo, o seu valor mínimo, que é menos 1, e voltará para o seu valor nulo, que é 0. E do terceiro para o quarto quadrante, era de 3π sobre 2 para 2π, ele, do seu valor nulo, voltará o que inicialmente ele era, o seu valor inicial 1. E assim, completando mais um período, de 2π. Bom, para melhorar o seu entendimento, tem que se perceber que é possível sim ter alterações no gráfico do seno e do cosseno. Note que um é a translação do outro. Se você pegar o gráfico do seno e transladar ele para a esquerda, ele encaixará exatamente em cima do gráfico do cosseno. Ou seja, o gráfico do cosseno e do seno são iguais. A única diferença entre ambos é a translação que ocorre entre eles. Por isso, ambos são conhecidos como senoide, porque trata-se do mesmo gráfico apenas transladado horizontalmente. Bom, alguns parâmetros importantes que podem aparecer no seno e do cosseno são os parâmetros A, B, C e D. Irei colocar aqui uma função que melhor represente isso. Apagarei essa função e essa referida função. Criarei uma função de cosseno com os referidos parâmetros citados. Bom, eu colocarei uma função que 2 vezes o cosseno de menos 2 vezes 2x mais 14 mais 2. Você inicialmente pode achar essa função bem esquisita, porque não conseguiu associar cada fator. Mas eu criarei outra função e explicarei cada parâmetro representado. Bom, se eu colocar aqui 2 vezes o cosseno de x. Note que será representado pelo gráfico em cinza, 2 vezes o cosseno de x. Note, como inicialmente foi falado, o cosseno e o cosseno são funções limitadas, que ficam entre menos 1 e 1. Se eu multiplicar a função por 2, eu também estarei multiplicando o seu valor máximo e o seu valor mínimo. Ou seja, o seu valor máximo passará de 1 a 2, uma vez que eu multipliquei por 2, e o seu valor mínimo passará de menos 1 a menos 2, uma vez que eu multipliquei por 2. Representado, ou seja, a amplitude, que inicialmente era de 2, porque era de 1 até chegar em menos 1, passará a ser 4, porque será de 2 até chegar em menos 2. Ou seja,
O parâmetro b, que for o parâmetro que multiplica a função, esse parâmetro está ligado diretamente com a alteração da amplitude do gráfico. Ou seja, o valor que eu multiplicar a função, eu também estarei multiplicando o valor máximo e o valor mínimo que o gráfico do seno e do cosseno podem ter. Bom, se eu apagar o parâmetro b e eu somar um valor ao parâmetro, conhecido como a, aqui na função normal. A função normal, lembre-se, a função normal, o seu valor máximo é 1 e o seu valor mínimo é menos 1. Note como ficou a representação da função. A amplitude, note que a amplitude era de menos 1 a 1. Eu somei um valor à função. Ou seja, o valor mínimo era menos 1, eu somei mais 1, ficou em 0, o seu valor inicial. O seu valor mínimo ficou em 0 e o seu valor máximo era 1. Eu somei mais 1, por isso que ficou 2. Mas note que o parâmetro a, ele apenas transladou verticalmente a função. Ele não teve alteração nenhuma na amplitude presente no gráfico. Era de 1 a menos 1, a amplitude era 2. Continua 2, de 0 até 2 positivo. Ou seja, o parâmetro a não interfere na amplitude. Ele apenas translada verticalmente para cima ou para baixo, dependendo do seu valor. Note que se eu alterar de mais 1 para menos 1, olha o que ocorre com o gráfico. O seu valor máximo era 1 positivo. Eu diminui 1, ou seja, o seu valor máximo agora passará a ser 0. O seu valor mínimo era menos 1. Como eu diminui menos 1 também, menos 1 com menos 1, menos 2. E como dito, o ar não altera a amplitude, continua 2. De menos 2 a 0 ou de 0 a menos 2, continua 2. A amplitude continua a mesma. Apenas há uma translação vertical para cima. Se o valor do parâmetro ar que soma a função do seno ou do cosseno for positivo, e será uma translação vertical para baixo se o valor do parâmetro ar for negativo. Bom, representados o parâmetro A e B, vamos aos parâmetros C, que é o parâmetro que multiplica o x, que eu colocarei por menos 2, e o parâmetro D, que é o que é somado a x, somado ou subtraído. Eu colocarei aqui mais 14. Mais 14. Bom, note que aqui não há parâmetro A nem parâmetro B, então o gráfico voltará para o máximo 20, para o seu valor máximo 1 e seu valor mínimo menos 1. Contudo, note que haverá uma pequena translação. Repare no gráfico, como ele está agora, o gráfico em cinza, e a sua translação que ocorreu. Colocando o cosseno de x, representado por h, note que só com o cosseno de um valor normal, olha o que ocorreu com o gráfico. O que ocorreu mediante os parâmetros C e D. Houve uma translação. E note que a função do cosseno de menos 2x mais 14 transladou para a direita. Note que a função representada pelo gráfico em cinza, ela está um pouco mais à direita do gráfico representado pelo simplesmente o cosseno de x. Ele transladou para a direita. Aí você pode se perguntar como eu faço para saber se ele vai transladar horizontalmente para a direita ou para a esquerda. Bom, para você saber se ele vai transladar horizontalmente para a direita ou para a esquerda, para a direita será quando x for igual a menos d sobre c e o resultado for um valor positivo. Se x igual a menos d sobre c for um valor negativo, o gráfico transladará para a esquerda. Ou seja, note que eu colocar x igual a menos d na função representada pelo gráfico em cinza. Quem é d? É 14. Então menos d será menos 14. Dividido por c. Quem é c? Menos 2. Menos 14 dividido por menos 2 é 7. 7 positivo, valor positivo. Então o gráfico transladará para a direita. Bom, se o valor possuísse um valor negativo, ele transladará para a esquerda. Por exemplo, se eu colocasse que seria menos 14... Menos 14 e menos 2 aqui. Note que o gráfico agora alterou. Por quê? Porque x agora será menos d, que é menos 14, menos com menos dá mais, 14 positivo. Só que dividido por c, que é menos 2. 14 positivo dividido por menos 2 fica menos 7. Menos 7, valor negativo, translada para a esquerda. Referente ao gráfico normal, que é o gráfico do cosseno, representado por laranja, o gráfico transladou para a esquerda. Bom, agora que já entendemos um pouco sobre algumas das propriedades, vamos às questões em si. Apagarei os gráficos aqui, para que não se confunda. Bom, eu tenho a seguinte função. E você terá que encontrar a amplitude, a imagem e o período, e se há translação vertical e horizontal. Bom, a função é a seguinte: 0,08 menos 0,8, que multiplica o cosseno de menos 4x mais 5 mais 1. Mais 1, sendo 1 o parâmetro a, o parâmetro que adiciona, que se soma à função. Bom, note como ficou o gráfico aqui. Para poder encontrar a amplitude, note quem é B. B não está diretamente ligado com a alteração da amplitude. B é o parâmetro que multiplica a função. Então, no caso, eu tenho que B é menos 0,8. Então, o que eu faço? É menos 1, que é menor ou igual que o cosseno de menos 4x mais 5, que é menor ou igual a 1. Positivo. Se eu multiplicar tudo por menos 0,8, o valor negativo de menos 1 passará a ser positivo 1. Será de menos 1 multiplicado por 0,8 negativo, passará a ser 0,8 positivo. Multiplicando 0,8 na função, deixará menos 0,8 vezes o cosseno de menos 4x mais 5. E o outro valor, que era positivo, multiplicado pelo valor negativo do parâmetro B, passará a ser menos 0,8. Bom, ou seja, o valor máximo agora é um valor positivo, que é 0,8, e um valor mínimo será de 0,8 também.
Agora, depois de multiplicar pelo o parâmetro b, some com o parâmetro a. O parâmetro a na referida função aqui será o parâmetro 1 positivo. Ou seja, no valor máximo, que era 8, 0,8, você somará mais 1, o que ficará 1,8. Somado mais 1, a função ficará menos 0,8 cosseno de menos 4x mais 5, mais 1, que é o parâmetro a. E o valor mínimo que a função pode adquirir, que era menos 0,8, você somará mais 1. Ou seja, esse valor passará a ser 0,2. A partir disso, note que o valor máximo é 1,8 e o valor mínimo que a função pode ter é 0,2, que estará representado aqui no gráfico. O valor mínimo 0,2 e o valor máximo 1,8. Ou seja, a imagem ela terá uma variação de 0,2 a 1,8. A imagem será essa variação. E você pode perguntar, e a amplitude? A amplitude basta você multiplicar 2 vezes o módulo de b. Mas quem era b na referida função? b é menos 0,8. Se eu multiplicar por 0,8, uma vez que menos 0,8 estava em módulo, eu terei 1,6. Ou seja, 1,6 é a amplitude do gráfico. Ou seja, de 0,2 até chegar em 1,8 é 1,6 de amplitude total que o gráfico terá. Para descobrir o período, lembre-se que o seno e o cosseno pertencem à circunferência trigonométrica. E para que ela volte ao ponto inicial de partida, o seu período é 2π, que é 360 graus. Então, para encontrar o período de uma função, você coloca 2π dividido pelo módulo de c. Como o parâmetro c na referida função é menos 4 em módulo fica 4 positivo. 2π dividido por 4 fica π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Note que o gráfico aqui no GeoGebra é exatamente de π. Mas você pode se perguntar, mas por que o gráfico não apresenta exatamente em cima do ponto de π? Porque o gráfico, ele ocorreu também uma translação. Note que se não tivesse os valores de c, o valor de d no referido gráfico, não ocorreria a translação. Porque se você não tivesse d representaria zero. E qualquer valor, em qualquer número que divida zero sempre vai dar zero. Ou seja, não haveria translação. Contudo, d aqui possui um valor inteiro, que é menos 5, que é 5 no caso. Ocorreu uma translação. Mas note que, do ponto inicial de 0,2 até voltar a 0,2 novamente, será um período de π. Para a translação horizontal, faremos x igual a menos d sobre c. Quem é d? D é 5. Então, menos d será menos 5. Dividido por c. Quem é c? Menos 4. X será menos 5 sobre menos 4. Menos com menos dá mais. Então, x será 5 sobre 4. 5 sobre 4. Se é 5 sobre 4, ocorrerá uma translação. Note que se eu colocar o gráfico aqui, de menos 0,8 vezes o cosseno de x mais 1, representado pelo gráfico aqui, note que continuará com os mesmos parâmetros de amplitude. O menor valor menos 1 e o maior 1,8. Continuará o mesmo. Note que a translação horizontal, que é de menos d sobre c, não deu um valor positivo. Note que o gráfico do cosseno, sem o parâmetro d e o parâmetro c para essa translação, ele está à esquerda. Ou seja, o gráfico de cima de menos 4x mais 5 da função, ele transladou para a direita porque o valor de menos d sobre c é um valor positivo. Ele transladou 5 dividido por 4 a mais do valor do cosseno do gráfico sem os parâmetros c e d. Bom, vamos a outra questão aqui. Se eu tenho a referida função agora de menos 1,4 que multiplica o cosseno de menos 2x menos 1,5 mais o parâmetro 5. Note onde é que foi parar o gráfico, o nosso referido gráfico aqui. Para encontrar a amplitude, novamente você faz o mesmo processo da outra vez. Multiplica 2 pelo módulo de b, que é o parâmetro que multiplica a função. Então, o parâmetro que multiplica a nossa referida função agora é menos 1,4. Menos 1,4 em módulo fica 1,4 positivo. Vezes 2 fica 2,8. Ou seja, a amplitude do nosso gráfico será de 2,8. Repare que o ponto mínimo do nosso gráfico aqui é 3,6 e o ponto máximo é 6,4. Ou seja, de 6,4 até 3,6 haverá uma diferença de 2,8, ou seja, 2,8 se refere à nossa amplitude do gráfico. Para encontrar o referido período, faremos 2π sobre o módulo de c. C na referida função é menos 2. Menos 2 em módulo fica 2 positivo, 2π dividido por 2 fica π. Ou seja, a nossa referida função aqui tem um período de 2π. Tem um período de π. Mas você pode perguntar, mas por que não está exatamente em cima do gráfico em π? No referido ponto referente a π. Por que não está aí em cima? Porque houve uma translação horizontal. E para saber que translação horizontal, faremos menos d sobre c. Quem é menos d na nossa função? Como o d aqui é menos 1,5, menos d será 1,5 dividido por 2. Se eu dividir 1,5 por 2, 1,5 eu posso representar por 3 sobre 2. Uma vez que 3 sobre 2 é o mesmo que 1,5. O c aqui é um valor negativo, é menos 2. Ou seja, será 3 sobre 2 dividido por menos 2. Fazendo o inverso
para poder multiplicar, teremos 3 sobre 2 multiplicado por 1 sobre menos 2. Ou seja, eu terei 3 sobre menos 4. Ou, se você preferir, menos 3 quartos. 3 quartos. Note que se eu não tivesse os parâmetros, menos 1,4 que multiplica o cosseno de x no gráfico vermelho. Se eu somar 5 no parâmetro vermelho aqui, note que o gráfico azul, por apresentar os parâmetros C e D, ocorreu uma translação horizontal para a esquerda. O nosso valor não deu menos 3 quartos, é um valor negativo. Sendo um valor negativo da relação de D com C, houve uma translação para a esquerda. Por isso que o gráfico azul está um pouco transladado para a esquerda. Bom, recapitulando tudo, para encontrar a amplitude, você multiplica 2 vezes o parâmetro de B, que é o parâmetro que multiplica a função. Para encontrar o período, você multiplica 2π, porque 2π representa uma volta, uma circunferência, um recomeço de processo, porque volta exatamente o ponto de partida, dividido pelo parâmetro C, em módulo. Ou seja, como no caso aqui o parâmetro C é menos 2, no referente gráfico azul, representado pelo gráfico azul, o módulo de 2 fica 2, 2π dividido por 2 fica π. Note que aqui, ó, no gráfico vermelho, por não possuir a translação horizontal, você começando no gráfico no eixo das abscissas, exatamente, em cima do eixo das abscissas, para que ele volte a ocorrer. É 2π, porque não possui o parâmetro de C. Mas se eu colocar menos 2 aqui, multiplicando x, olha o que ocorre com o gráfico. Ele começa, e para que volte ao seu valor inicial, para voltar ao seu valor inicial, ele precisa percorrer um período de π, exatamente em π, do valor de 3,6, representado pelo gráfico em vermelho, até π, ou seja, o período 2π dividido pelo módulo de C, módulo de C menos 2, vai ser exatamente em π. E o gráfico azul foi transladado porque teve a presença do parâmetro D. E como x menos d sobre c deu um valor negativo, ele transladou para a esquerda menos 3 quartos. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre função seno e função cosseno. Até uma próxima e bons estudos!